Queridos irmãos e irmãs, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pensando um pouco sobre a necessidade da oração, eu escolhi um livro que já é um clássico cristão, um livro do século XIX, Relatos de um Peregrino Russo. É um livro delicioso. Logicamente eu não vou lê-lo totalmente, mas alguns dos seus relatos bem que nos poderão acompanhar durante esses dias. O peregrino, misterioso, de alguma maneira também presença de Deus, e nós também nos identificamos com ele, porque todos somos peregrinos. O primeiro relato fala justamente sobre o aprendizado da oração. Escute o peregrino. Pela graça de Deus, sou homem e cristão, pelas ações, grande pecador. Por estado, peregrino sem abrigo, da mais baixa condição, sempre vagando de déu em déu. De meu, tenho às costas uma sacola de pão seco. Na minha camisa, a Santa Bíblia. E é tudo. No 24º domingo depois da Trindade, eu entrei na igreja para rezar durante o ofício e estavam lendo a epístola do apóstolo aos Tessalonicenses, na passagem que diz: rezai sem cessar. Estas palavras penetraram profundamente o meu espírito e eu me perguntei como era possível rezar sem cessar quando cada um de nós tem de ocupar-se de tantos trabalhos para o seu próprio sustento. Procurei na Bíblia e li com meus próprios olhos aquilo que ouvira. É preciso rezar sem cessar, rezar em todo o tempo, no Espírito, erguendo em todo lugar mãos santas. Por mais que refletisse, não sabia o que decidir. O que fazer? Pensava. Onde achar alguém que possa explicar-me essas palavras? Eu irei às igrejas onde pregam homens de renome, e aí talvez eu ache o que eu procuro. E me pus a caminho. Ouvi belos sermões sobre a oração. Mas todos eles instruíam sobre a oração em geral. O que é oração? Por que é necessário rezar? Quais são os frutos da oração? Mas como chegar a rezar verdadeiramente? Sobre isso não falavam nada. Ouvi um sermão sobre a oração em espírito e sobre a oração perpétua, mas não explicavam como chegar até lá. Assim, a frequência dos sermões não me dera o que eu desejava. Deixei, portanto, de ir às pregações e decidi sair, com a ajuda de Deus, à procura de um homem sábio e experimentado que me explicasse esse mistério, pois era isso que atraía irresistivelmente o meu espírito. Caminhei por longo tempo, lia a Bíblia e perguntava se não existia alguém em algum lugar, um mestre ou um guia sábio e cheio de experiência. Disseram-me certa vez que, em uma aldeia, vivia há muito tempo um senhor que se dedicava exclusivamente à sua salvação. Tinha uma capela em casa, nunca se mexia, rezava sem parar a Deus e lia livros espirituais. Ao ouvir tais palavras, em vez de andar, saí correndo em direção à aldeia. Lá chegando, fui à casa do tal senhor. — O que desejas de mim? — perguntou ele. — Eu soube que o senhor é um homem piedoso e sábio
É por isso que lhe peço, em nome de Deus, que me explique o que quer dizer esta palavra do apóstolo: rezai sem cessar. E como é possível rezar assim? Eis o que quero compreender e, no entanto, não consigo. O Senhor ficou em silêncio, olhou-me atentamente e disse: a oração interior é perpétua, é o esforço permanente do Espírito para atingir a Deus. Para ter êxito nesse exercício benfazejo, convém pedir muitas vezes ao Senhor que nos ensine a rezar sem cessar. Reza mais e com maior zelo. A oração por si mesma te fará compreender como ela pode tornar-se perpétua. Isso leva um pouco de tempo. Tendo dito estas palavras, ele mandou dar-me de comer. Deu-me alguma coisa para a viagem e me deixou. Mas ele nada tinha explicado. Retomei meu caminho. Eu pensava, lia, refletia como eu podia sobre o que me dissera o Senhor. E, entretanto, não conseguia entender. Mas tinha tamanha vontade de entender que não podia dormir à noite. Depois de ter percorrido 200 verstas, cheguei a uma comarca do governo. Vi que ali havia um mosteiro. Na hospedaria, me disseram que nesse mosteiro vivia um superior muito piedoso, hospitaleiro e caridoso. Fui procurá-lo. Ele me recebeu com bondade, fez-me sentar e me ofereceu comida. Meu santo pai, disse eu, não preciso de uma refeição, mas queria que o Senhor me desse um ensinamento espiritual. Como chegar à salvação? Como chegar à salvação? Pois bem, vive segundo os mandamentos, reza a Deus e tu serás salvo. Eu aprendi que é preciso rezar sem cessar, mas não sei como rezar sem cessar, nem posso compreender o que significa a oração perpétua. Eu vos peço, meu Pai, que me explique isso. Meu irmão, não sei como te explicar melhor. Espera aí. Eu tenho um livrinho que tem tudo sobre isso. E ele me deu a Instrução Espiritual do Homem Interior, de São Dimitri. Toma, lê essa página. Eu comecei a ler o que se segue. Estas palavras do apóstolo: é preciso rezar sem cessar, se aplicam à oração feita pela inteligência. Com efeito, a inteligência pode estar sempre mergulhada em Deus e rezar sem cessar. Explicai-me de que maneira a inteligência pode estar sempre mergulhada em Deus, sem distrações, e rezar sem parar? E disse o superior: isso é muito difícil se Deus não conceder esse dom. Mas ele não tinha explicado nada. Passei a noite no mosteiro e, agradecendo-lhe de manhã a sua acolhida cordial, retomei o meu caminho sem saber bem aonde iria. Eu estava triste por não conseguir compreender e, para me consolar, li a Santa Bíblia. Andei assim pela estrada durante 5 dias. Finalmente, uma tarde, encontrei um velhinho que parecia ser um religioso. À minha pergunta, ele me respondeu que era um monge e que o mosteiro onde ele vivia, com alguns irmãos, ficava a 10 quilômetros da estrada. Convidou-me a fazer lá uma parada. Em nossa casa, me disse, recebemos os peregrinos, cuidamos deles e lhes damos alimento na hospedaria. Eu não estava com a mínima vontade de ir até lá e lhe disse: meu descanso não depende de um alojamento, mas de um ensinamento espiritual. Não é alimento que estou procurando. Tenho bastante pão seco na minha sacola. Mas que tipo de ensinamento tu procuras e o que é que desejas compreender melhor? Vem conosco, meu irmão. Nós temos monges experimentados que podem te dar uma orientação espiritual e te guiar no caminho verdadeiro, à luz da palavra de Deus e do ensinamento dos padres. Vede, meu pai, faz mais ou menos 1 ano que, estando no ofício, eu ouvi este mandamento do apóstolo: rezai sem cessar. Não sabendo como entender essas palavras, eu me pus a ler a Bíblia. E nela encontrei em muitas passagens o mandamento de Deus. É preciso rezar sem parar, sempre, em todo lugar, em toda ocasião. Não somente durante os trabalhos cotidianos, não somente quando acordamos, mas também durante o sono. Eu durmo, mas meu coração vigia, diz o livro do Cântico dos Cânticos. Isso me espantou muito e não posso compreender como se possa fazer tal coisa e quais são os meios de chegar lá. Um desejo violento e a curiosidade despertaram em mim. De noite e de dia essas palavras não saem da minha cabeça. Então comecei a frequentar igrejas, ouvir sermões sobre a oração. Mas, por mais que eu escutasse sermão e mais sermão, eu nunca aprendi como rezar sem cessar.
Falavam sempre da preparação para a oração, dos seus frutos, sem ensinar como rezar sem parar e o que significa tal oração. Eu li muitas vezes a Bíblia e nela encontrei o que tinha ouvido. Entretanto, não consegui compreender o que desejo e desde então sinto-me inseguro e inquieto. O monge fez o sinal da cruz e tomou a palavra. Mas essa palavra só amanhã, na próxima hora da Ave Maria. Que Deus abençoe a todos e incentive também no nosso coração de peregrinos o desejo sincero pela salvação. Cumprir os mandamentos e rezar sem cessar. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus.